Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física e hoje vamos resolver os exercícios do PET 2, semana 2. Vamos lá, primeira questão. Quando você liga um televisor, o material que reveste a tela internamente perde uma grande quantidade de elétrons e se torna eletricamente carregado. Você pode verificar a presença dessa carga aproximando o braço da tela e notando como os pelos ficam em pé. Qual é o sinal da carga adquirida pela tela? Gente, aqui está meio confuso esse enunciado, na minha opinião. Bom, o que existe aqui dentro de uma televisão de tubo é um canhão de elétrons. Então ele emite esses elétrons e esses elétrons eles ativam sensores de fósforo na tela da TV. Nessas televisões antigas, se você chegar bem pertinho, você vai ver que tem um quadradinho vermelho, um verde e um azul. Um do lado do outro, bem bonitinho. A partir da excitação gerada pelo elétron na tela é que são formadas as imagens. Então veja, é um tubo de emissão de elétrons, por isso que é televisão de tubo. É um canhão de elétrons e esse canhão de elétrons está bombardeando a tela com carga negativa. Não sei, mas a impressão que eu tive aqui, quando eu li, é que a tela perde elétrons e não é o caso. A tela ela recebe elétrons, o canhão está emitindo elétrons para a tela. Então essa tela aqui ela adquire carga negativa. Eu vou deixar aqui também o link de uma experiência do professor João, que é o estagiário de física, que já fez algumas atividades com vocês. O professor João gravou um videozinho sobre a experiência na TV de tubo, tá bom? Então as cargas adquiridas pela TV elas são negativas, tá bom? Então se você encostar o seu braço perto, então há uma eletrização por indução no seu braço, nos pelos do braço. Então há uma carga induzida nesses pelos e é por isso então que eles arrepiam. Tá? Então se a tela está negativa, a indução no seu braço é de cargas positivas. Ou seja, os elétrons estão sendo repelidos daquela região do seu braço. Perfeito? Então vamos lá que vocês podem responder com as palavras de vocês. A segunda questão. Uma aluna de cabelos compridos num dia bastante seco percebe que depois de penteá-los, o pente utilizado atrai pedaços de papel. Isso ocorre porque o ato de pentear os cabelos ele caracteriza-se por uma eletrização por atrito. Então, por atrito. Então, a partir do momento que o pente é colocado, esfregado entre os fios do cabelo, há transferência de elétrons entre o cabelo e o pente. Existem até pentes que são antistáticos. São pentes que não geram esse tipo de carga, não adquirem carga elétrica, Ou seja, não deixando também o cabelo carregado, isso faz com que o cabelo fique mais solto. Então, nesse caso aqui, o pente se eletrizou por atrito. Na terceira, campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao nos encostarmos a automóveis. Eu mostrei isso acontecendo na experiência do John Travoltagem, que ele se carregava andando sobre um tapete e quando ia encostar na maçaneta da porta ele tomava um choque. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Acontece muito isso aqui, principalmente no tempo seco, gente. Quando não está chovendo, eu tomo muito choque no carro. Sobre a natureza dos corpos, eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Primeira, se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Perfeito. Se há diferenças de cargas elétricas positivas e negativas, o corpo está eletrizado. Se um corpo tem cargas elétricas, então ele está eletrizado. Não, isso não. Tem que ter diferença de carga elétrica, tá? Todo corpo tem carga elétrica. Se a quantidade for igual, a quantidade de prótons e elétrons for igual, esse corpo não vai estar eletrizado.
Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Não, também não, né, gente? Ele tem cargas elétricas, só não há diferença entre elas. Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas, correto? A partir do momento que eu tiro 5 coulombs de carga, em um outro material tem que ter menos 5 coulombs de carga. Na eletrização por indução, é possível obter corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas. Sim, dependendo da quantidade de elétrons que são afastados no corpo induzido. O princípio de conservação de carga elétrica acontece, por exemplo, no contato e no atrito, em que exatamente a mesma carga deve ser transferida entre os corpos. Então a primeira é correta, a 4 é correta, né? E a 5 é correta. 1, 4 e 5. 1, 4 e 5. Alternativa letra B. E a quarta questão. Em seu laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens 1 e 2, distantes umas da outra, como mostra a figura. Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas por um fio penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser de um material isolante ou condutor elétrico. Em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga para apenas uma das esferas de cada uma das montagens. Então vamos lá. Ele então observa que após a transferência de carga, as esferas ficam em equilíbrio, como mostrado na figura 2. Então ele transferiu carga apenas uma das esferas. Então tem uma das esferas apenas aqui que tem recebeu carga elétrica. Considerando essas informações, é correto afirmar que, após a transferência de carga, em cada montagem ambas esferas estão carregadas. Não é possível afirmar isso, né? Aqui, gente, ó, por exemplo, se tem repulsão, com certeza uma esfera já estava carregada. Se ele carregou essa esferinha aqui positivamente, essa aqui já estava positiva. Se ele carregou negativamente, essa aqui já estava negativa. Por quê? Porque está tendo repulsão. Nesse caso, não. Nesse caso, não significa que a carga, a segunda bolinha estava carregada. Porque quando você tem indução, você também tem a atração. Então, não é correto afirmar. Não é correto afirmar que ambas as esferas estavam carregadas. Apenas uma. Nesse caso, apenas a 1 estava com certeza. Em cada montagem, apenas uma das esferas está carregada. Também não. No caso A2, eu tenho aqui as duas esferas carregadas. Na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas e na 2, apenas uma delas está carregada. Com certeza. Nesse caso aqui, eu tenho certeza que as duas estão carregadas, porque eu tenho repulsão. No 2 não. Poderia estar, né? Uma positiva e uma negativa, mas nesse caso a gente vai, como a alternativa correta aqui está falando que uma delas está carregada, isso pode acontecer perfeitamente com apenas uma bolinha carregada. Tá certo? Então é isso, gente. Acabamos o PET 2, semana 2. E na próxima aula eu vou vir com a segunda aula do processo de eletrização, quando a gente começa já a transferir carga e calcular a quantidade de carga disponível nos corpos. Tá certo? E é isso, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!